Olá, boa noite. Bem-vindo aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o último debate entre os candidatos à presidência neste primeiro turno da eleição. É mais uma oportunidade de avaliar planos e ideias dos candidatos. Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede e Fernando Haddad, do PT. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, também foi convidado, mas informou que não poderia comparecer porque ainda se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro. Um sorteio determinou o posicionamento dos candidatos no estúdio. E para não prejudicar os candidatos e quem acompanha pela TV, eu peço que os convidados aqui atrás se mantenham em silêncio na plateia, mas só depois dos aplausos para os nossos candidatos. Muito obrigado pela presença da plateia, que atendeu prontamente ao pedido de aplausos. Agradeço a plateia, agradeço aqui a presença dos senhores candidatos. Nesse debate, os candidatos vão fazer perguntas entre si, ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, com tema livre. No segundo e no quarto blocos, com temas sorteados por mim aqui. A ordem das perguntas já foi sorteada na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um vai ter direito a uma mensagem final para o eleitor, em ordem também já estabelecida por um sorteio. O candidato que se sentir ofendido ou caluniado pode pedir para exercer o direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se esse pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Então, nós vamos começar. Como eu disse nesse primeiro bloco, o tema é livre e todos os candidatos têm que ser questionados uma vez e fazer a pergunta a algum candidato que ainda não tenha respondido. Como eu disse, teve um sorteio e o sorteio determinou que quem faz a primeira pergunta dessa noite é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Eu peço ao candidato que se aproxime aqui do púlpito. Essa é uma dinâmica que vai se repetir. Boa noite, candidato. Por favor, diga a quem... Bom, eu convido a candidata Marina Silva. Candidata Marina, por favor. A pergunta tem 30 segundos. A resposta... Marina, em 2014, Aécio e Dilma marcaram uma disputa assentada no ódio, praticamente empatadas. E a partir daí, a política brasileira não teve mais sossego, até desaguarmos para o impeachment, para o Temer e a pior crise da história do Brasil. Parece que as coisas no Brasil caminham para uma repetição trágica dessa história. Você acha que um presidente eleito nessa mesma circunstância vai conseguir governar ou será que haverá um outro impeachment no Brasil? Ciro, eu não acredito que, a permanecer essa polarização, se tenha condição de governar o Brasil. Nós temos a oportunidade, agora, de poder fazer a mudança. O voto de uma pessoa pode ser usado para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar, sobretudo, o sistema político que está degradado. A permanecer essa guerra em que alguns estão votando por medo do Bolsonaro e outros estão votando por medo do Haddad, ou estão votando porque têm raiva um do outro, o Brasil vivendo de completa instabilidade política e social. Nós temos a oportunidade agora, mas essa diferença é a população que pode fazer. Poder fazer essa escolha como uma alternativa. Porque desde 2010, Ciro, eu estou dizendo que o Brasil ia para essa situação que estamos. E nesse momento, tenho apresentado para a saúde, eu estou preparada para unir o Brasil. Graças a Deus tenho dito, desde amanhã vou governar com os melhores, porque não tenho preconceito contra ninguém. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
As palavras da Marina são muito sábias e o brasileiro que está nos ouvindo, que não decidiu ainda ou que admite mudar o seu voto, deve ouvi-las porque eu as repetirei ao longo desse debate. O Brasil tem problemas que nós precisamos ajuizar. O que está em jogo aqui não é paixão partidária. O que está em jogo aqui não é ódio, muito menos. O que está em jogo aqui, meu irmão, minha irmã brasileiros, são 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. 32 milhões de brasileiros saindo de manhã, de madrugada, para viver de bico, desprotegido de qualquer lei. O que está em jogo aqui são 63 milhões de brasileiros com nome humilhado no SPC. 63 mil jovens brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses. 60 mil brasileiras, mulheres, foram estupradas e nem sequer justiça temos. Eu acumulei ficha limpa, experiência e tenho um projeto. Mas respeito outras forças que estão aqui, mas afirmo a você, meu irmão, minha irmã, o Brasil precisa construir um novo caminho. Precisa construir um novo caminho, uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. E nós haveremos de encontrar. Eu não acredito nessa tentativa de fazer com que as eleições sejam apenas um plebiscito a partir das pesquisas. Até o dia 7 de outubro, você tem a oportunidade de pôr um basta nessa ideia de que a gente vai para a urna para decidir em função do medo ou em função do ódio. Você tem que decidir porque você tem esperança em um Brasil que seja justo, em um Brasil que não feche as portas para o seu futuro. Nós estamos fechando as portas para o futuro se continuarmos fazendo a política do medo. É por isso que eu tenho comigo as melhores pessoas para governar o Brasil. Eu tenho a pessoa que idealizou o SUS, o Plano Real e o Bolsa Família. E é assim que nós vamos governar o Brasil, com uma equipe competente. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que se aproxime, por favor, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que pelo sorteio é quem tem direito a fazer a pergunta agora. Candidato, o senhor escolhe a quem vai dirigir a sua pergunta. Vou fazer a pergunta ao candidato Fernando Haddad. Por favor, candidato. A pergunta tem 30 segundos, lembrando, a resposta 1 minuto e meio. Olha, cumprimentar o candidato Fernando Haddad e dizer o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil o resultado de um grande equívoco de natureza econômica. O PT acabou gastando mais do que arrecadava. Quem assumir o ano que vem vai ter um déficit, já assumir com um déficit de quase 139 bilhões de reais, 13 milhões de pessoas desempregadas. O candidato vai insistir no modelo petista de governar? Boa noite, telespectador. Boa noite, Geraldo. Os nossos governos foram responsáveis pela maior economia já feita nas finanças públicas do país. Enquanto quem governava era Fernando Henrique Cardoso, do partidário Geraldo Alckmin, a carga tributária aumentou de 26% para 32% e a dívida pública dobrou no mesmo período. Detalhe, a carga tributária aumentou 6% do PIB no lombo do trabalhador, imposto sobre consumo. No nosso período, a dívida pública caiu à metade. Nós pagamos o FMI, nós acumulamos quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. O que o candidato Geraldo Alckmin não reconhece é que, depois que o seu partido foi derrotado em 2014, e felizmente um correligionário dele admitiu em entrevista recente, o PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo, aprovando as chamadas pautas bomba, gastos desnecessários, aumento para a cúpula do funcionalismo com os salário de quem... E foi isso que levou o país à crise, e não a política públicas que nós fizemos. Olha, nós discordamos totalmente. Eu quero falar com você que está nos ouvindo. O PT terceiriza a responsabilidade. O PSDB está fora do governo há 16 anos. O que o Fernando Henrique tem que ver com isso? A não ser o fato de que ele fez o Plano Real e o PT votou contra o Plano Real. Como o PT votou sempre contra e a favor do corporativismo. Nós temos quem escolheu o Temer foi o PT,
foi a Dilma. Quem quebrou o governo foi o PT, foi a Dilma, quando disse que ia fazer o diabo para ganhar a eleição. Ganharam a eleição dando um golpe no eleitor, porque depois ficou ingovernável o país. Eu não acredito que o PT e nem também o Bolsonaro vão tirar o Brasil da crise. Eu acho que nós precisamos unir o país, fazer as reformas rápidas, no começo do governo, recuperar a confiança e o Brasil vai voltar a crescer, mas não com a irresponsabilidade do PT. Geraldo, nós vamos recuperar as finanças públicas, mas não como vocês querem, cortando direitos. Direitos do trabalhador, vocês estão cortando direitos sociais. Da primeira hora, indicaram 4 ministros no governo Temer, e o PSDB tem 4 ministros. Ainda agora, tem um remanescente, inclusive elogiando. Isso é direito do trabalhador para acertar as contas públicas, não se faz. Tem que cobrar do andar de cima e não dar privilégio para o andar de cima, como vocês recentemente fizeram, aprovando o reajuste do judiciário, que é o funcionário público que mais ganha, e querendo aprovar uma reforma previdenciária no lombo do trabalhador rural, da pessoa com deficiência. Isso não se faz. Isso o PT jamais fará. Candidatos, muito obrigado. Agora é a vez de chamar aqui ao púlpito o candidato Álvaro Dias, porque é ele quem vai fazer a próxima pergunta. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta agora? Ao Meirelles. Candidato Henrique Meirelles, do MDB, também pode vir para frente. 30 segundos para a pergunta, candidato. Finalmente estou aqui neste grande palanque eletrônico do país, o maior de todos seguramente, posso dizer, muito prazer, William Bonner. Eu vejo pessoalmente pela primeira vez. Outros tiveram o privilégio antes, aqui estiveram muitas vezes. Enxurrada de problemas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato do PT, mas ele não está aqui. Ele está preso em Curitiba. Seu tempo, candidato. Eu pergunto, então, ao Meirelles. Candidato. O que Acabou você o fará? tempo. O que você Rompê-lo. Perdão. O senhor ultrapassou o seu tempo de 30 segundos. Para sermos justos, me perdoe. Candidato Meirelles, o senhor tem 1 minuto e meio. Ótimo. Eu acho ótimo, Nós estamos vivendo uma situação aqui onde estamos vendo muita briga de candidatos e muitas poucas propostas. No entanto, é o momento de fazermos propostas. É o momento em que o Brasil quer saber o que cada candidato propõe para os próximos anos. E eu tenho uma história para mostrar. E, portanto, eu tenho condições de dizer que eu vou trabalhar para criar empregos no Brasil e para melhorar a sua renda, para criar condições para que todos os brasileiros possam melhorar a sua vida, possam mandar os seus filhos para as escolas e podemos, aí sim, com o país crescendo, aumentando a arrecadação, nós vamos ter condições de ter uma boa educação, de ter segurança, porque todos têm direito de dormir em paz, trabalhar em paz e não se preocupar com os seus filhos, porque é dever do Estado garantir segurança. E, ao mesmo tempo, vamos também fazer com que a saúde possa atender a população como a população merece. Nós vamos informatizar o SUS e fazer com que cada um possa marcar a sua consulta eletronicamente e não vai doente. E vamos melhorar a educação para todos, principalmente a qualidade da educação. Ora, eu trouxe a pergunta por escrito e eu vou entregar ao final ao Haddad para que ele leve ao candidato do PT, que está preso em Curitiba, já que ele o visita todas as segundas-feiras. E eu quero dizer ao Meirelles que nós estamos discutindo muito nessa campanha eleitoral o que é periférico. Estamos deixando de discutir o que é essencial.
o modelo que nos governa. Esse modelo corrupto, incompetente, esse balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da relação desonesta entre os poderes, dos privilégios das autoridades, do governo inchado e gastador, do legislativo também inchado e gastador. Quando nós falamos em reduzir o número de políticos, nós encontramos resistência. Mas se nós não mudarmos esse modelo, Meirelles, podem chamar o Meirelles, ele não resolverá problema algum. Tempo esgotado, candidato. A tréplica do candidato Meirelles em 1 minuto. Vocês podem também chamar o Meirelles. Vamos desenvolver a sua vida. Mas eu tenho absoluta tranquilidade para lidar com o tema de uso de cargos e de corrupção e de tudo aquilo que preocupa hoje fortemente os brasileiros. Por quê? Em 33 anos de trabalho em empresa, em 10 anos de serviço público, eu nunca tive uma denúncia por corrupção. Não tenho nenhum processo. Aliás, candidato, eu estou pensando em criar o movimento dos 100 processos, porque com isso nós vamos, de fato, fazer algo importante para a população brasileira hoje. E eu vou propor que, de um lado, se dê toda a força, sim, ao Lava Jato. Por outro lado, nós vamos fazer com que se nomeie sempre uma equipe de qualidade, como eu sempre fiz. Primeira linha. Obrigado, candidatos. O sorteio determina agora que se aproxime, por favor, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e que tem o direito a escolher a quem vai dirigir a pergunta. Vou perguntar ao candidato Geraldo Alckmin. Candidato Alckmin, por favor. Lembrando, 30 segundos para a pergunta, candidato. Alckmin, boa noite a você e a todos e todas que nos assistem. Você, junto com o Temer, o Bolsonaro, apoiou a reforma trabalhista que retirou direitos históricos dos trabalhadores. Para o trabalhador ter emprego, direitos. Para o trabalhador ter emprego, ele não pode ter carteira assinada, férias. Aliás, o vice do Bolsonaro defendeu a mesma. Por quê? Estão nos direitos e nunca nos privilégios da sua turma. Olha, aqui é uma grande diferença. O Boulos, como o PT, defendem corporativismo. Nós não. A reforma trabalhista foi necessária, ela foi importante para acabar com cartórios. O país tinha 17, ainda tem, 17 mil sindicatos mamando lá no imposto sindical, na contribuição obrigatória. Aliás, o mais absurdo, 5.700 patronal. Isso é um absurdo verdadeiro. Nenhum direito foi tirado, nenhum, e nem pode tirar, nenhum. Então, é uma inverdade isso que está colocada. O que o Brasil precisa é voltar a crescer. E para o Brasil voltar a crescer, sair desse marasmo, nós temos que fazer reformas, reforma política, reforma tributária, simplificar o modelo tributário, reforma do Estado. O PT criou 43 empresas. A TV do Lula gastou mais de 2 bilhões de reais. A Santa Casa aqui da cidade do Rio de Janeiro, de 200 milhões de reais. Eu vou enxugar a máquina, fazer reforma do Estado, privatizar, trazer investimento, recuperar a confiança, vai voltar a crescer. É emprego e nós vamos trabalhar para ter emprego. Perdeu capacidade de investimento. Nós vamos trazer investimento para voltar a crescer. Olha, nós estamos... Você é da turma dos privilégios. Eu sou da turma dos... Reforma trabalhista não retirou direito dos trabalhadores, é brincar. Sabe hoje o quanto é difícil encontrar um emprego com carteira assinada e ficou ainda pior. Veja, vocês chamam, Alckmin, de custo Brasil. Para vocês, direito é um custo. Para nós, custo é outra coisa. Custo é R$1 bilhão que vai para pagar auxílio moradia de juiz e deputado que mora em mansão. Custo é 400 bilhões que vão todos os anos
para pagar juros abusivos para banqueiros e agiotas no sistema da dívida pública. Nós temos coragem para enfrentar esses privilégios e para revogar essa reforma trabalhista absurda. Nós vamos anular isso. Por isso, no domingo é que vale a pena votar 50, votar no PSOL. Ele não citou um direito que foi retirado, porque não foi retirado direito nenhum e nem é possível retirar direito. Não existe isso. A gente precisa falar as coisas verdadeiras. O maior desafio do mundo moderno é emprego, em razão das mudanças tecnológicas. O país não pode ter uma lei da década de 80. Então, é evidente que a reforma foi necessária. De lá para cá, 210 mil empregos foram criados. Essa questão do Temer, quero aqui também responder ao Haddad, que ele teve a última palavra, a responsabilidade do PT. Temer, aliás, escolheu duas vezes, escolheu em 2010 e escolheu em 2014. Eu não votei. É um absurdo, é a terceirização da responsabilidade. Não assumem responsabilidade e querem terceirizar para os outros. O meu governo vai ser do emprego, da renda, do desenvolvimento do país. Candidatos, obrigado. O próximo candidato a fazer pergunta pelo sorteio é Henrique Meirelles. Eu peço que o senhor se aproxime. Ih, o seu microfone caiu, candidato. O senhor pode trazer, pode segurar com a mão, não tem problema nenhum. Me perdoe. Ou guardar no bolso do paletó, também não é grave. Ele vai funcionar do mesmo jeito. O senhor pode se aproximar. Isso, não tem problema. Eu uso assim no Jornal Nacional todas as noites. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Ao candidato Ciro Gomes. Por favor, candidato Ciro Gomes, do PDT. 30 segundos para a pergunta, candidato. Há quase 30 anos, o Brasil escolheu Fernando Collor, presidente, que se intitulava o Salvador da Pátria. Ele confiscou a poupança, a inflação voltou e tudo terminou em desastre. Terminou o mandato sofrendo o impeachment. Candidato, por que essa história de Salvador da Pátria sempre dá errado e termina em desastre e sofrimento para a população? Essa é uma pergunta muito... Talvez seja a hora mais grave do brasileiro, nós todos aprendermos a importância de votar em projeto, em ideia. Porque os homens, eles devem ter a noção de que nós somos passageiros. Não é? Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós é capaz de governar uma nação de 208 milhões e 500 mil pessoas, com 1000 contradições, 1000 lindezas, 1000 maravilhas, 1000 defeitos, 1000 dificuldades. E esse é o grande drama do Brasil, nesse momento. O choque entre duas personalidades exuberantes é o lulismo e o antilulismo que o Bolsonaro interpreta. Eu compreendo isso, eu sou humilde diante da realidade, por isso que eu estou determinado, tenho pedido a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente possa oferecer ao povo brasileiro um outro caminho. Não é para negar ninguém, mas na sua pergunta tem uma sabedoria, não existe Salvador da Pátria. Vamos raciocinar um pouquinho. Aqueles problemas todos que o Brasil estava falando passam também por problemas econômicos. 220 mil lojas fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. Grave no cenário internacional, numa guerra importante. De tipo de conflito. Concordo integralmente, acho que precisa de propostas concretas e que tem condições que implantei cerca de 12 mil. Por exemplo, chegamos na super como por
a população precisando de creche. E outras propostas. E não desme... na conta de um bom amigo, discordando de todas as compreensões. Emprego, e a infraestrutura. Resolveu o endividamento das famílias, o programa Nome Limpo, para limpar o nome das pessoas que aos 63 milhões estão com o nome no SPC. Resolveu o colapso do endividamento dos empresários, tem que trazermos uma reestruturação da capacidade de investimento do empresário, corrigir a conta pública, cobrando mais imposto dos muito ricos e diminuindo a tributação na classe média e do povo trabalhador, e, por fim, buscar um caminho de indústria naqueles caminhos que o Brasil tem. Petróleo, gás e bioenergia são exemplos, junto com saúde, o complexo industrial da defesa e o complexo industrial do agronegócio. Obrigado, candidatos. O próximo candidato a fazer pergunta agora é Fernando Haddad, do PT, segundo o sorteio de que participaram já os assessores de todos os partidos. Candidato Haddad, a quem o senhor quer fazer pergunta? A quais candidatos eu posso fazer a pergunta? Boulos e Álvaro Dias. Boulos. Guilherme Boulos, por favor, do PSOL. Boulos, eu te escolhi porque você é um candidato sério. E eu queria perguntar para você o seguinte. Há 3 candidatos que apoiam o governo Temer. Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e o deputado há 28 anos, Jair Bolsonaro. Só falam em cortar direitos. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família. O que você acha disso? E verdade, que eu acho que não dá para a gente fingir que está tudo bem. Que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Outro dia, eu conversava com meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. E olha, quando eu nasci, o Brasil estava numa ditadura. Eu não quero que as minhas filhas cresçam no país com uma ditadura. Sempre começa assim, com arma, com tudo se resolve na porrada, que a vida do ser humano não vale nada. Eu acho que nós temos que dar um grito nesse momento, botar a bola no chão e dizer ditadura nunca mais. Eu peço, por favor, a plateia que não se manifeste, por gentileza. Candidato Haddad. Boulos, eu agradeço a sua resposta, pelo alerta. Estamos... Você não há direito a... Se foi trabalhador, pobre, cidade, a minha para todos sem democracia. Está acontecendo no Brasil, onde os direitos estão sendo cortados. Foram a volta. Candidato Boulos. Essa
é também a turma da destruição dos direitos. Que férias contra. E esse ódio que eles propagam nasce da indiferença. Eu estou há 16 anos lutando nas periferias desse país ao lado do povo que não tem casa, ao lado do povo que sofre, de pessoas que sempre foram acostumadas a ir pelo elevador de serviço, a entrar pela porta dos fundos, a baixar a cabeça e dizer sim, senhor. A gente foi perdendo a capacidade de se indignar, de se sensibilizar. A gente perdeu a capacidade de sentir a dor do outro. Quando a gente passa numa rua, vê alguém jogado, sem teto, e acha isso normal passar reto. Quando uma criança estende a mão e fecha o vidro. Nós precisamos trazer para a política essa solidariedade. É com o fim da indiferença que a gente vai vencer o ódio. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que se aproximem do púlpito a candidata Marina Silva, que é quem vai fazer a próxima pergunta, e o candidato Álvaro Dias, porque, pelas regras, é ao senhor que ela deve dirigir a pergunta final dessa rodada do primeiro bloco. E nesses momentos, sim, os achando que alguém tributo uma pessoa deve ser os que não corrupção, uma debaixo da árvore, duas eleições gastaram 1,4 bilhão. Isso é um assinte, isso é uma afronta. E nós olhamos hoje na capa da revista Isto É. E sério. São. País. E nós vamos aqui ficar falando em propostas para gerar emprego, para melhorar a segurança, e não vamos falar em acabar com essa roubalheira, com essa corrupção, com esse modelo perverso, que é, sem dúvida nenhuma, conspiração contra a Operação Lava Jato. Candidato, seu tempo acabou. A réplica, por favor. Eu acredito que os melhores atributos para que a gente possa enfrentar tudo isso que você acaba de dizer é, primeiro, compromisso para fazer tudo aquilo que se promete em uma campanha para os eleitores. A outra coisa que se deve fazer é ter uma boa equipe, porque não existem salvadores da pátria. É por isso que, como eu disse, eu me orgulho da Ricardo Paes de Barros, autoridade moral, isso que não estiver. É preciso deixar roubar. Essa é a sentença. Eu e o meu filho, Cabelo, temos cerca de 1.000 para governar o Brasil. Só em relação
260. Se nós preservarmos esse modelo com ele, mas que nos roubam, eu não vejo ninguém de e de outro lado a marcha da insensatez levando o país para um desfiladeiro sem fim.